Testemunho de casamento restaurado. Até me assustei quando ele ligou. Ivna, como tudo isso começou? Tudo começou com brigas e discussões que nunca existiram. Essas brigas tomaram lugar principal. Ambos envolvidos no trabalho, não demos importância ao mais importante, a nossa família. Percebi que meu esposo estava cada vez mais distante de mim. Ele não achava mais graça nas minhas graças. Minha mãe enfrentava algo sério com a saúde e volta e meia estava internada. A minha vida matrimonial foi colocada em segundo plano. Aos poucos, uma mulher rixosa e reclamona tomou conta de mim. Meu esposo foi se afastando até chegar ao ponto de que seguiria a vida sozinho. Lembro-me como se fosse hoje. Ele me levou até uma agência bancária para cancelarmos a conta conjunta. Nem isso eu tinha. Eu não tinha ciência de abrir uma conta bancária em meu nome. Ali, ao lado do banco, ele terminou tudo e me disse que estava indo embora e que eu tomasse conta das meninas, minhas duas adolescentes, que ficaram perdidas, sem entender nada, pois em 20 anos de casamento havíamos discutido pouco, mas perdi quando quis colocar meu marido acima de tudo e não Deus. Depois que meu marido foi embora, eu chorava tanto que parecia que havia perdido o chão. Nessa semana turbulenta, em mais uma das internações da minha mãe no hospital, eu estava tão perdida que comecei a procurar na internet em soluços silenciosos e coração perdido. Foi então que eu localizei o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Lembro-me de que entrei no site ajudamatrimonial.com e lia todos os relatos chorando. Li e reli vários deles, imaginando quando eu estaria lendo o meu próprio relato. Ivna, como Deus transformou você e transformou a sua situação conforme você o buscou de todo o coração? Com a minha mãe internada, fui em casa tomar banho. No chão da cozinha, eu desabei de tanto chorar. Me encolhi como uma criança no ventre da mãe. Lembro-me que Deus falou intimamente comigo, como se segurasse a minha mão e me puxasse de volta. À noite, eu pedia para dormir no colo de Deus e chorava soluçando por várias e várias noites. Depois que li a história da Eren, eu disse para mim mesma que iria fazer tudo o que ela fez e buscaria a Deus de todo o meu coração. Eu comecei do início. Procurei uma igreja católica, me confessei, falei ao padre os meus pecados e ele me disse: Filha, se prepare. Na igreja, aos pés da cruz, eu disse: Eu renovo meus votos com Deus. Eu aceito como meu Senhor e meu Salvador, como no dia do meu batismo. Porém, eu queria orar, mas não sabia como. Ou melhor, eu não me lembrava. Eu fui ao banheiro de joelhos e tentava fazer uma oração pronta e não me recordava. Foi então que peguei a minha Bíblia e comecei a pesquisar como orar de forma correta. Ele me mostrava cada versículo, cada significado. Ivna, quais os princípios da palavra de Deus ou os princípios dos nossos recursos que o Senhor te ensinou durante essa aprovação? Durante a minha aprovação, meu deserto, eu escutava vozes de coisas negativas que iriam acontecer. Eu precisei lutar muito
pois minha filha adolescente começou a exigir atenção. E eu estava estraçalhada para conseguir ajudá-la. Eu comecei a ler e descobri que eu não poderia dar armas e munição para os meus inimigos. Então, eu evitei falar mal do meu esposo. Eu precisei preencher minha mente, caminhava lendo as promessas, ouvindo louvores, renovando a minha mente através de promessas de esperança e fé, escritas no meu próprio punho. Promessas de que Deus me fazia nova de novo para o meu esposo. Eu comecei a jejuar e a orar sem cessar. Fechava a boca para não julgar e vigiava para não sentar na mesa dos escarnecedores. O Senhor me ensinou a ser paciente, o Senhor me ensinou a deixar de ser ansiosa. Eu prometi a mim mesma que jamais ligaria para o meu esposo, que ele teria que voltar com suas próprias pernas, que eu não iria até ele. Quais foram os momentos mais difíceis que Deus te ajudou a atravessar, Ivna? As horas mais difíceis foram ficar desempregada, morando de favor na casa da minha mãe, com as meninas em um quarto, e Deus me sustentando com R$ 150 por semana, fazendo faxina para não deixar de comer, já que meu esposo, durante esse tempo, não proveu, e descobrindo maneiras para ajudar o próximo. Pegava comidas, esquentava, colocava em marmitas, distribuía para os moradores de rua. Pão dormido, eu esquentava, colocava molhos de carne moída e levava até eles. Ivna, qual foi o ponto de virada da sua restauração? O ponto de virada foi quando olhei apenas para o Senhor. Esqueci do meu marido. Comecei a orar tanto e contemplar as belezas do meu amor por Deus. Aos poucos, o meu esposo começou a ligar mais e mais. E eu não ficava ansiosa mais em receber a ligação dele. Eu ficava louca para ele parar de falar, porque eu tinha um compromisso com o Senhor. Até que, após um longo período separados, as coisas começaram a mudar. Eu havia emagrecido muito devido aos jejuns que eu fazia. Meu esposo também emagreceu. Eu lia os Salmos de 10 em 10, lia Provérbios todos os dias. E comecei a ouvir louvores. E a minha mente se renovou de uma forma que eu não sei explicar. E ele fez algo extraordinário em mim. Eu sorria de tudo e contemplava tudo o que ele havia feito. Eu me voluntariava e procurava pessoas tristes e as encorajava. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Ivna. Seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou que isso estava perto de acontecer? Um amigo dele me ligou de longe e se apresentou e perguntou se havia alguma chance da gente voltar, pois disse que sempre que tocava no assunto família, ele chorava muito. Lembro-me de um dia antes eu ter conversado com o senhor que usasse alguém para trazê-lo de volta. Então, até me assustei quando ele ligou. Depois meu esposo ligou e nós nos falamos por um bom tempo. Ele pediu perdão por tudo e disse que estava disposto a recomeçar do zero. Eu ainda estava muito machucada, pois sabia que lá no início ele estava de papo com outra mulher. Mas eu não deixei isso tomar conta de mim. Fui orando e pedindo a Deus que renovasse a cada dia meu casamento. Eu não cheguei a suspeitar que isso estava perto de acontecer, porque eu simplesmente orava e confiava no Senhor. Eu vivia por fé. Ivna, você recomendaria algum dos nossos materiais em particular que te ajudou? Sim, eu recomendaria todos os materiais.
o site, os livros da Erin e principalmente que se acheguem mais a Deus. Confie nele, ele é o nosso primeiro amor e mais ninguém. Somente ele pode nos preencher por completo. Ivna, você tem versículos bíblicos favoritos que gostaria de passar para as mulheres que lerem o seu testemunho? Promessas que ele mesmo te deu? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Espere no Senhor, seja forte, coragem. Espere no Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Ivna, você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Sim, eu gostaria de encorajar através da internet. De qualquer forma, Ivna, qual tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas.